Tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e dessa vez nós vamos falar sobre eclesiologia. Você sabe o que é eclesiologia? Nós vamos chamar a vinheta e depois nós vamos bater um papo aí sobre a história da igreja, ou melhor dizendo, estudo sobre a igreja. Nós vamos falar sobre o significado da palavra e o que envolve uma igreja. Nós vamos falar da primeira parte, tem a segunda parte, fica com a gente, tenho certeza que você vai gostar do nosso estudo. Se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho, já deixa um like aí que isso também contribui bastante. Fica com a gente até o final do vídeo, beleza? Era um momento estratégico, né, onde a palavra de Deus foi aí ousadamente proclamada, e através dessa proclamação foram 3.000 almas convertidas. Houve ali um momento ali de deboche de alguns que estavam naquele momento ali, dizendo que eles estavam bêbados porque eles falavam em outras línguas. O nome cristão foi aplicado pela primeira vez aos discípulos em Antioquia, conforme registrado em Atos 11:26. Alguns afirmam que o termo cristão foi criado como um nome depreciativo, sendo aplicado como um termo de escárnio para aqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus. De 2024 é vivendo em unidade. E o que seria viver em unidade? Vamos ler aí um trecho do capítulo de primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento. Paulo aí só aparecer na igreja, Paulo aí uma igreja grega, né, que tinha todos os dons espirituais, tinham pessoas intelectuais, era o berço da sabedoria, era o berço do conhecimento mundial. E Paulo fala a eles a respeito da divisão que havia na igreja. Por que havia divisão na igreja? Paulo chega, funda a igreja, e Apolo vem e dá continuidade a essa obra. Paulo fala mais com simplicidade aos gregos, os gregos queriam sabedoria, e Apolo satisfazia essas necessidades dos gregos, vamos falar assim, entre aspas, né? E aí havia aquela divisão: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, né? Tanto que Paulo fala para eles e os repreende, né? Por acaso foi eu que morri na cruz por vocês, né? Eu batizei a todos, e Paulo batizou alguns, poucos, né? Ele ainda frisa essa parte, né? Que ele havia batizado a poucos ali, e que não era para ver essa discussão, que todos eram de Cristo Jesus. Uniformidade ou unidade? Qual é a diferença da uniformidade para unidade? Uniformidade seriam todos iguais, e a unidade seriam todos juntos. Então, a igreja deve andar juntos, mas dá oportunidades para aqueles que têm qualidades diferentes. Por isso a igreja tem os seus dons espirituais, porque nós somos um corpo. Já pensou se todos tivessem só a orelha, ou se todos tivessem só o braço, ou se o corpo fosse constituído só de pernas? Não, o nosso corpo ele é completo. Ele tem boca, tem olhos, ouvidos, mão, perna, braços. E quando um desses órgãos é retirado, ele faz falta nesse corpo, não é verdade? Então vamos ver aí sobre a unidade e sobre a uniformidade, que é esse tema agora que vamos abordar. A uniformidade é a qualidade do que é uniforme, do que é monótono. Por que monótono? Porque todo mundo igual seria muito chato, né, gente? Do que só tem uma forma, do que é invariável. Paulo falou da unidade e da diversidade em Corinto 12, de 12 a 31. Paulo diz: o corpo é um, mas tem muitos membros. Esses membros constituem um só corpo. No corpo de Cristo, que é único, entra uma diversidade de membros, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos bebendo de um só Espírito. Entram no único corpo, o de Cristo, a igreja. Paulo então fala que a igreja é para todos.
que pode quebrar a unidade na igreja? Né? A gente até destacou algumas coisas que podem afastar o cristão da igreja. Nós poderíamos fazer uma lista de coisas aqui: a corrupção dentro da igreja, a prostituição, a fofoca, a heresia, né? A decepção. A causa da decepção de muitas pessoas pode trazer o afastamento, a divisão, né? Quando você perde o alvo, que é Jesus, pode sim trazer divisão dentro da igreja. Não, porque o pastor tal, eu gosto mais dele. Não, o presbítero tal é melhor do que o pastor. Não, porque o outro pastor prega melhor. E a nossa finalidade dentro da igreja, na verdade, é nos mantermos unidos para que a gente conquiste mais almas, para que a gente, no dia do casamento, esteja pronto, né? O casamento que haverá entre a igreja e Jesus Cristo, ou seja, o arrebatamento. Qual o significado dessa palavra? A unidade. A palavra unidade, ela vem de koinonia, ou seja, koinonia é a palavra do grego que significa comunhão. Esse radical comunhão, ele dá origem a muitas outras palavras que conhecemos e de repente nós não sabíamos nem o significado. Por exemplo, companheiro é comer o pão junto. Tem outros termos aí que nós vamos falar também: compartilhar, cônjuge, conjunto, termo utilizado no cristianismo como significado de participação, companheirismo, comunicação. O que seria a palavra comunicação? Comunicação é dividir, é partilhar, é tornar comum, ter em comum, compartilhar, e conceitos semelhantes. O termo aparece pela primeira vez no Novo Testamento da Bíblia em grego, mas precisamente em Atos 2,42, e explica a forma de vida cristã e como era compartilhada pelos seguidores em Jerusalém. Identifica o estado idealizado de comunhão e unidade que deve existir dentro da igreja cristã, o corpo de Cristo, ou seja, repartir, tornar comum. Quantas vezes a palavra comunhão aparece na Bíblia? Uma curiosidade para nós aí. Koinonia significa comunhão, é uma palavra de origem grega que aparece 115 vezes na Bíblia, sendo 87 vezes utilizada somente pelo apóstolo Paulo em suas 13 epístolas e Hebreus. Alguns desconfiam que Hebreus também possa ter sido escrita não por Paulo, mas por Apolo, né? Mas a grande maioria acredita que essa carta aos Hebreus seja escrita por Paulo. Comunicação, a tornar comum uma experiência. A primeira ocorrência de koinonia perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A comunhão é um aspecto chave da vida cristã. Os crentes em Cristo devem se unir em amor, fé, encorajamento. Essa é a essência da koinonia. E eu coloquei ali em latim também. Por que eu coloquei em latim ali? Comunis. Comunis é uma palavra, é a origem, a etimologia da palavra comunhão, né? Nós temos aí várias palavras do grego no nosso idioma e várias palavras em latim, né? Nós temos a Vulgata, que foi traduzida por São Jerônimo em latim, uma Bíblia utilizada até hoje, a sua tradução, né? Nós temos a Septuaginta, que foi a primeira tradução pelos 72 judeus, traduzem ali a Bíblia do rei do Egito, né? E depois vem aí a tradução que é chamada de Vulgata, do latim. E essa palavra comunis, ela tem origem no latim, beleza? Então, vamos lá para um novo versículo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Qual é o nosso pensamento principal? É a salvação em Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito, de nos mantermos unidos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A gente vai terminando aí com esse versículo
chave, né? Que essa pedra angular seja o alicerce da nossa casa, da nossa igreja, onde nós somos cada um tijolo para que o Espírito Santo habite entre nós. Eu vou deixando aí as minhas considerações finais. Que o Senhor te abençoe, te guarde, tudo que você fizer, prospere em seus desejos, e até o próximo vídeo.